Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do estado de Goiás que aborda os assuntos mais relevantes. Adultização foi uma das palavras mais comentadas agora em agosto de 2025. Não por menos. Um vídeo publicado pelo youtuber Felca chegou a 49 milhões de visualizações nesse momento da gravação deste episódio, falando exatamente desse tema, adultização. O conteúdo abordava a utilização de crianças e adolescentes para explorações econômicas, sexuais e que os colocava em ambientes adultizados, tirando-os do ambiente da infantilidade. Esse tema foi discutido em vários lugares, nas casas brasileiras, nas escolas, em seminários, inclusive no Congresso Nacional, com vários assuntos, pautas surgindo para a criação de leis para regulamentar o uso de plataformas e muito mais que envolva esse tema. Então, hoje, nós vamos falar sobre a adultização e o papel da educação parental. Para conversar conosco, convidamos a professora e educadora parental, Rosânia Inácio. Boa noite, professora. Obrigado, viu? Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Quando surgiu esse tema, professora, eu quero deixar isso até amplo aqui para os nossos espectadores, eu comentando aqui com o Lucimar, nosso produtor, e falei com ele, Lucimar, eu quero falar sobre a adultização no papel da educação dos pais. Acho que é importante a gente nichar um pouco isso aí. E ele me sugeriu o nome da senhora, já havia conhecido, e vou até apresentar um pouco do currículo da senhora aqui para as pessoas, que elas vão entender o porquê que é a professora Rosânia que está aqui conversando conosco esse tema, e acredito que a senhora tenha uma bagagem, um conhecimento, uma experiência muito grande que possa nos colaborar. Viu? Assim espero. Então, para quem ainda não conhece, a professora Rosânia Inácio é licenciada em Letras Vernáculas e especialista em Linguística pela UFG. Tem MBA em Gestão de Pessoas por competência em coaching, formação em Programação Neurolinguística e Enneagrama, formação em Disciplina Positiva e Educação Socioemocional, é coordenadora de Educação Socioemocional de colégio, especialista em Parent Coach Team, professora de redação há mais de 25 anos e é mãe do Ítalo e do Luca. Isso, a parte mais importante. E é mais gostosa, né? Sim, com certeza. Sou pai, então eu posso falar também que a parte mais gostosa é isso, e quando tem os filhos, né? Sim. Professora, adultização, para a gente iniciar o nosso bate-papo sobre isso. É uma palavra, não vou dizer estranha, mas inusual, incomum, mas que algumas pessoas já haviam relatado algo no passado, inclusive sobre canais aos quais esse youtuber Felca acabou denunciando e que não gerou essa repercussão. Não vamos falar da repercussão do vídeo, porque eu acredito que existem vários aspectos que fizeram divulgar, difundir isso, que são inerentes da rede ou da pessoa e que outros não conseguiram. Mas, enfim, a adultização. O que é adultização e como que ela se aplica hoje no dia a dia nas famílias? Bom, primeiramente com esse escândalo, né, que foi uma denúncia, um escândalo, as pessoas relacionam a adultização somente à exploração sexual. Mas, na verdade, não é somente isso, né? A adultização é um processo que muitas vezes o adulto também ele não tem muita consciência disso, que você reduz o tempo de infância, o tempo da adolescência, colocando a criança ou o adolescente no universo que é de adulto. E muitas vezes isso acontece em casa, com a condução dos pais, com consciência ou não. Então, são pequenas coisas que muitas vezes passa pelo olhar dos outros como se fosse algo normal, né? Uma normalização. Como uma adolescente se vestir como uma mulher adulta, né? Como adolescentes de 12 anos consumirem bebida alcoólica em festas, até passarem mal, né? E os pais permitirem o consumo da bebida alcoólica, frequentarem show, viajarem sozinhos. Então, são coisas que pertencem ou pertenciam ao universo adulto. E hoje
está sendo colocado como natural na infância e na adolescência, né? E quando você expõe a criança e o adolescente para uma convivência no universo adulto, nós temos que lembrar que ele não está preparado, ele não tem maturidade, ele não tem experiência e ele não sabe lidar com esse contexto da vida adulta. Certo. E o ambiente lhe coloca em situações que essa maturidade não permite ter a tomada de decisão adequada em algumas circunstâncias. E isso aí, obviamente, gera traumas. Muitos. Vou dar um exemplo bem recente. Uma adolescente de 13 anos foi a uma festa de 15 anos. Foi convidada e ela foi para essa festa sozinha, sem os pais, tios, não havia nenhum parente. Chegando lá, ela bebeu. E bebeu muito ao ponto de passar mal, ter um comportamento inadequado, né, que deixou essa menina muito exposta. As pessoas que conheciam a família ligaram, pediram que os pais fossem buscá-la na festa, só que os pais não estavam em Goiânia, eles estavam em outra festa, em uma cidade próxima. A família pediu que a empregada, que a funcionária, fosse buscar essa criança, para minha criança, Sim. 13 anos, Sim. nessa festa de madrugada, e a menina estava embriagada. Bom, foi para casa com a funcionária, os pais chegaram somente no outro dia. E agora a menina não quer frequentar a escola, porque os colegas viram, presenciaram, estão comentando e ela está envergonhada. Então, ela foi exposta a uma situação que ela não tem condições de lidar com ela. E a situação social, né? Ela foi exposta e hoje o contexto social não lhe permite dar continuidade. Mas, assim, é um absurdo essa situação, pois os pais deixam a criança mesmo, concordo com a senhora, à vontade na festa e sem o zelo, o cuidado de se pensar que poderia acontecer alguma coisa, como de fato aconteceu, eles não estariam lá para poder amparar, né? Esse é um exemplo de um ambiente que imagina-se, talvez aí pela falta de maturidade, de repente, dos pais, ou falta de conhecimento, imagina-se que ali seria um ambiente que estaria com amigas, ou um ambiente que seria do mesmo convívio com amigas de mesma idade, né? Mas festa, no geral, tem bebida alcoólica, né? Geralmente tem. E a criança foi colocada numa situação de vulnerabilidade. Qual que é o papel hoje da família nesse ponto? Que cuidados elas devem ter para evitar esses transtornos sociais que as crianças enfrentam? Bom, primeira coisa, seria muito interessante que os pais conhecessem um mínimo do desenvolvimento infantil, né? A neurociência hoje, ela vem explicando as fases do amadurecimento do cérebro humano. Então, para mim, foi uma surpresa quando eu fui estudar o assunto, eu descobri que o cérebro chega à maturidade por volta de 24, 25 anos. Nossa, então não é quando é 18 anos, quando a gente pensa na maioridade. Não é. A parte do cérebro que cuida da regulação das nossas emoções, ele amadurece, essa parte do cérebro, por volta de 24, 25 anos. De acordo com os estudos, os homens têm uma diferença em relação às mulheres de aproximadamente 2 anos. Isso não é uma regra absoluta. Para mais. Para menos. O homem demora, em média, até 2 anos. É a mais, né? Para poder amadurecer. Isso, tem essa diferença. Então, em média, 24 anos, vamos deixar assim. Então, quando os pais buscam conhecimento, ele vai entender que não é caretice falar que o filho não pode consumir bebida alcoólica antes. Ele vai entender que o filho dele não tem maturidade para frequentar ambientes como bares, shows, né? Sem estar acompanhado devidamente de um adulto, de um responsável. Pode até ir, desde que alguém da família se disponha a acompanhar. O pai vai entender que certas roupas, aí já é uma coisa pessoal, eu acho que certas vestimentas, elas são inadequadas em qualquer situação, em qualquer ambiente. Mas ainda que a pessoa queira usar, uma coisa sou eu, adulta, usar
uma determinada roupa. Eu já tenho maturidade, eu já tenho experiência, eu já tenho alguns mecanismos de defesa, de proteção, eu já sei observar melhor o meu ambiente, eu já tenho alguns recursos de defesa. Diferente de uma adolescente de 13, 14 anos. Então, os pais hoje, em nome da liberdade, em nome de não invadir a privacidade do filho, têm permitido muito. Então, ele deixou de acompanhar, por exemplo, as amizades que o filho tem, os ambientes que o filho frequenta. O que o filho faz nas redes sociais, que tipo de foto ele posta. Então, há pouco tempo, eu atendi uma menina que também estava muito envergonhada porque ela postou uma foto nas redes sociais e os seios apareceram. Ela estava de biquíni e eu não sei se foi o jeito que ela mexeu, ela falou que não viu, só que no momento que ela postou, os colegas compartilharam. Quando ela percebeu que ela voltou e apagou a foto, já era muito tarde. Já estava lá na mão de todo mundo. Sim. E aí? E são situações que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, ela está exagerando. Não, eu lido com adolescentes todos os dias. É muito mais comum do que nós imaginamos. Então, ser pai, ser mãe é uma coisa trabalhosa. Em alguns momentos da nossa vida é exaustivo, embora seja, acredito eu, que é a maior alegria da nossa vida. Só que requer trabalho, né? Requer seu tempo. Então, você precisa monitorar, você precisa orientar, né? E muitas vezes você vai ter que falar não. Quando eu me tornei pai, a minha vizinha de frente, ela me disse uma frase que ficou marcada para sempre. Ser pai, ser mãe é tão gostoso quanto exaustivo, ou tão exaustivo quanto gostoso. E, de fato, o tanto imaginar que é bom dar esse trabalho e sempre uma novidade inimaginável e uma dedicação total. Falo isso como pai. Mas aqui também estou aprendendo, né? Eu não sou da área e estou aqui também como um espectador, professora, para poder aprender ainda mais. Quais são os riscos que uma criança enfrenta, riscos sociais, emocionais e educacionais, quando ela é exposta em ambientes que não seria para ela, ambientes adultos? Entre outras coisas, o que a gente percebe mais facilmente, e as pessoas comentam com maior frequência, é a questão da erotização, né? Às vezes o pai e a mãe acham aquela foto, aquela roupa, uma coisa inocente, porque nós olhamos para os nossos filhos, né? Eu tenho um filho de 26 anos, e tem hora que eu falo algumas coisas para ele, falo assim, mãe, eu já tenho 26 anos, mas para mim, eu ainda olho como um menino que precisa de orientação. Só que quando nós não fazemos esse papel, essa criança, esse adolescente está exposto a vícios. Se ele começa a consumir, né, bebidas ou outras coisas mais pesadas na fase da adolescência, isso é científico. E o cérebro tem maior predisposição ao vício, né, porque ele não está amadurecido ainda. Você coloca em risco também a questão dos olhares. Hoje, redes sociais para pedofilia é muito grande. Quantas pessoas se passam por adolescentes, por crianças, nesses jogos online, para envolver a criança, para envolver o adolescente. E você não faz ideia do que ela pode estar ali vivenciando, né? Usar imagens, como nós vimos, né? Às vezes a criança fez uma dança inocente, ela está brincando, ela está ali na bordinha da piscina da casa dela, brincando de uma maneira totalmente ingênua. Aí uma outra pessoa usa aquela imagem de forma indevida. Sim. Eu entendo que nós pais, né, e agora com essa exposição, com o avanço da tecnologia, é como se a gente quisesse expor mesmo. A gente acha tão bonitinho, a gente acha, né? E aí você quer compartilhar, só que você está compartilhando isso com o seu olhar de pai, de mãe, com o seu amor, com o seu carinho. Mas o outro que está ali olhando não tem o mesmo sentimento para o seu filho. Então, eu lembro que há muitos anos atrás eu fui a uma palestra da área de segurança e eles orientavam, isso já é muito antigo, eles orientavam, não poste foto nas redes sociais, por exemplo, com o seu filho de uniforme, para as pessoas saberem onde que seu filho estuda. Então, hoje, se a pessoa entra ali na sua rede social, por exemplo, não conheço, mas, né,
Aí, uma pessoa com uma má intenção, ela sabe onde seu filho estuda, qual é a academia que frequenta, quais são os lugares, né, por onde. Então, você facilita todo tipo de oportunidade de uma pessoa que esteja... E hoje em dia, com os stories, você ainda faz uma postagem em tempo real, né? Você acaba de passar no lugar, faz uma postagem, está em outro, quem quer fazer alguma coisa, acompanha. Vai naquele local e seguindo a rede, vê onde a pessoa está passando e consegue até antecipar a passagem e cometer alguma coisa. Temos que falar de redes, obviamente, das redes sociais, que hoje é o maior universo para esse cenário de adultização. Mas a adultização ela já vem muito antes disso, né, professora? A senhora, pela sua experiência, a senhora já acompanha isso antes da difusão da internet, inclusive do uso das redes sociais, que na última década só que veio nesse avanço. Eu recordo, inclusive, era o período que eu era criança, década de 90, de músicas e grupos, inclusive de axé, que surgiam aí e já traziam um cenário. Grande sucesso. As meninas de shortinho e top dançando com danças sensuais. E a gente viu ali um movimento muito grande de adultizar, né? De normalizar que a criança pudesse participar daquele ambiente. Em uma conversa recente, a pessoa até discutiu ao ponto de demonstrar que na década de 60 e 70, você olha também, havia mulheres de biquínis, topless foi feita aquela primeira vez, mas espera lá, nós estamos falando ali de uma pessoa adulta. A criança participando disso, usando maiôs curtos, biquínis curtos, que é uma questão sexual, ou participando dessas danças, a gente veio observar isso aí no final do século passado, início desse século. Me corrija se eu estiver errado. Quais são esses outros, eu fiz esse contexto para perguntá-la, quais são esses outros ambientes de adultização, ou os outros meios, além de músicas, que permitem que isso aconteça e os pais não conseguem observar de repente? Eu vou trazer 2 exemplos para você que os pais não percebem como adultização. Hoje é moda as meninas comemorarem o aniversário no salão de beleza. Quando eu falo meninas, eu estou falando de 7 anos de idade, 6 anos, 8 anos. Nossa. Então, nós estamos falando de fazer um aniversário de 15 anos de debutante no salão de beleza com as amigas. Estou falando de crianças. Criança, realmente. Então, a mãe reserva aquele horário no salão de beleza, prepara um lanche, convida as coleguinhas, geralmente da escola, do condomínio, né? E elas vão cuidar do cabelo, fazer maquiagem, cuidar das unhas. E fazem isso de boa vontade, querendo agradar a criança, achando lindo, tira 1000 fotos e tudo mais. O que essa família está fazendo? Ela está trazendo o universo adulto para essa criança. O que nós observamos hoje nas escolas de modo geral? As meninas estão chegando com 10, 11 anos, elas vão para a escola maquiada. Quando eu falo maquiada, base, muito blush, batom, rímel. E tem mãe que chega e fala assim, não, a fulana acorda 5 horas da manhã porque tem que secar o cabelo, tem que fazer babyliss. Não, ela não aceita vir para a escola. Uma hora e meia antes do horário normal para poder se produzir. Sim, para ela é mais importante arrumar o cabelo e fazer maquiagem do que tomar o café da manhã. E aí a gente não entende isso como grave. Porque essa menina depois, ela começa a ficar obcecada pela aparência, ela fica insatisfeita o tempo todo com a aparência dela, ela fica com uma baixa autoestima. E as mães, de modo geral, quem faz essas festas em salão de beleza, elas consideram isso uma coisa super inocente, super bonitinha. Porque acho que está num ambiente apenas onde tem meninas, aí ela pensa que talvez o perigo é apenas o olhar sexual da questão. Exatamente. E não enxergam esse trauma que pode gerar nessa criança ao longo do tempo, da necessidade de buscar uma perfeição cada vez maior. Sim. Outro bom exemplo de adultização que os pais também não percebem. Você atende um menino de 12 anos, menina, né, 13 anos, e a mãe ou o pai chega com a queixa.
Está desatento, está desorganizado, as notas não estão satisfatórias na escola. E aí a primeira coisa que você faz é entender a rotina, né, desse adolescente, porque que não está funcionando. Quando você vai olhar, esse adolescente tem atividades todos os dias à tarde, algumas vezes 2 ou 3 compromissos no período vespertino. Lembrando que ensino fundamental 2, hoje, pelo menos na realidade de Goiânia, a aula termina 12h50. Certo, começa às 7. Às 7, vai até 12h50. Aí esse menino almoça, há casos de estudantes que relatam que almoçam no carro, porque não dá tempo de almoçar. Porque o primeiro compromisso dele já começa às 14 horas. Aí ele chega em casa às 18, às 19 horas, para fazer tarefa, ele já está cansado, ele já está exausto. Depois, e não é só fazer tarefa, hoje em dia o nível está muito alto, né, muito competitivo. Ele vai estudar, ele faz tarefa, ele vai estudar, ele tem um livro literário. Então, ele não descansa. E aí, vira uma bola de neve, porque ele não dá conta, né? Ele não dá conta dessa rotina. Aí os pais começam, aí no final de semana, você coloca em dia o que atrasou. Entendi. Aí ele perde o final de semana de descanso também, ainda para continuar o estudo que não foi feito durante a semana. Isso. E os pais não percebem isso como adultização. É quando você fala, olha, a rotina dele não está funcionando porque ele não tem tempo. Ele precisa de descanso, ele precisa de tempo livre. O pai e a mãe não querem ouvir isso, eles ficam loucos, literalmente. Ele é um adulto, ele quer um mini adultozinho ali, funcional. Esse exemplo é interessantíssimo, professora, porque, de fato, não tinha escutado, né, observado e escutado a minha roda de conversa desse nível, porque esse número de compromissos é um adulto que tem, e olhe lá, nós adultos, quando temos compromisso, agenda cheia durante a semana toda, a esse nível de chegar à noite em casa, ter mais alguma tarefa que a gente tem, como pais ainda tem a tarefa de casa, do lar, da família, a gente, no dia seguinte, não tem uma produção adequada daquilo, do trabalho, e o final de semana exausto, ou colocar em dia as coisas, para um jovem em desenvolvimento, é algo espantoso. Sim, e essa realidade é muito comum. E o que justifica um pai buscar essa rotina para o filho, no geral? Por que eles querem essa rotina para o filho? Eles querem garantir que o filho dele seja competitivo. Ele quer garantir que o filho dele seja bom no esporte, no inglês, que passe em uma boa universidade, de preferência ao final do 3º ano, sem ter que fazer cursinho. O pai e a mãe já planejou toda a vida desse menino. Certo. Já projetou nele toda a realidade que ele gostaria que o filho tivesse. E eu faço um outro questionamento. Para que o pai e a mãe tenham um tempo livre também, eu me deparei recentemente com uma situação parecida com a criança da idade da minha filha, de 3 anos, em que a mãe é do lar, o pai que trabalha fora, e ela falou, eu coloco minha filha na escola às 7 horas da manhã, na creche, ela sai às 5 horas da tarde, cansada, come alguma coisa, 6, 6h30, ela deita e dorme, e eu consigo fazer as minhas coisas. Ou seja, a filha, na verdade, não convive com a família. Ela fica o tempo todo fora, de 3 anos apenas, e à noite já está cansada. Então, é uma criança que tem uma atividade muito grande também, então tem uma adultização aí, da atividade o dia inteiro ocupada. Você vê, começou com 3 anos de idade. 3 anos de idade. Agora, eu imagino o nível de cansaço, de estresse, quando ela tiver 14 anos, 13 anos. Aí os adultos falam assim, nossa, eu não sei por que a fulana está tão ansiosa. Eu não sei por que ela está roendo as unhas. Eu não sei por que ela fica com essa fadiga e reclama e chora com tanta facilidade. Vai olhar o histórico dessa criança. Isso começou quando tinha 2, 3 anos de idade. Então, assim, hoje as famílias não querem que as crianças tenham tempo livre, que o adolescente tenha o tempo livre. E aí você trouxe uma questão muito importante. Algumas vezes, em algumas famílias, essa rotina tão cheia pode ser uma maneira de ter eu, adulto, um descanso. Então, eu estou tranquila porque está na escola, saiu da escola, foi para o inglês, saiu do inglês, e às vezes eu até prefiro
essa fadiga de fazer esse turnê com meu filho todo dia, o dia inteiro, né? Do que estar ali com ele. Aí eu fico lembrando da pandemia, quando as famílias surtavam, né? Porque estavam dentro de casa, como se os problemas tivessem nascido, brotado naquele período. E não era, só estavam convivendo, né? O casal estava convivendo, os filhos estavam convivendo com os pais, e veio aquela dificuldade, porque eles não estavam habituados a conviver. Ou seja, tinham famílias que não se conheciam, né? Aí tiveram Sim. que se conhecer e conviver, e vieram os problemas. Deixa eu passar só um recadinho aqui, quem está nos assistindo. Você, advogado que nos assiste e tem um problema de comunicação com o seu cliente, que fica o tempo todo ligando: doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que soluciona esse problema, é o app do advogado. Ele notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo e cessa essas ligações no seu escritório. Isso dá, inclusive, uma economia financeira aí no seu escritório. Acesse o link aqui embaixo, app do advogado, e conheça essa plataforma. E você, jovem, que busca o ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional adequada, a Faculdade Delta está com as inscrições vestibular 2025-2 abertas. São 5 cursos de graduação que vão te posicionar melhor no mercado de trabalho. Acesse o link aqui embaixo também da Faculdade Delta e não perca essa oportunidade. Professora, a senhora falou aqui sobre essa aceleração da vida do adolescente para se tornar competitivo, com a agenda muito cheia, e o pai tenta fazer isso também para entregar uma autonomia. Todavia, me parece que aqui falta limites saudáveis. A minha pergunta é: como que a gente pode, como pais, entregar uma autonomia para o nosso filho, uma liberdade para que ele possa fazer as coisas, que sejam os seus esportes, seus estudos, ou até ter o seu tempo livre de uso de alguma distração, como um jogo ou uma rede social, com o cuidado. Mas como é que a gente consegue dar essa autonomia, essa liberdade, mas mantendo o limite daquilo que é saudável? Bom, esse é um grande desafio, né? A disciplina positiva, ela fala o tempo todo que nós temos que buscar o equilíbrio. Na educação, entre ser gentil e firme, não é uma escolha, ou eu serei gentil ou serei firme, as duas coisas ao mesmo tempo. A construção da autonomia, a palavra é justamente ela é uma construção, porque nem o adulto ele tem total autonomia. Eu costumo brincar que falo assim: eu não faço tudo o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? Então é necessário que os pais entendam que a autonomia ela começa a ser construída ali na infância, já com o menino de 1 aninho, e você termina de construir essa autonomia quando seu filho é adulto. E essa construção eu vou dar liberdade para ele à medida que ele tem condições de fazer dessas escolhas. Então, eu lembro que teve fases, meu filho queria escolher a escola onde ele ia estudar. Ele era, criança, então, qual que era o critério dele para escolher a escola? Eu quero ir para onde meus amigos vão. E eu disse: essa escolha não é sua. Eu falei: eu deixo você escolher a sua roupa, o seu tênis, o seu corte de cabelo, mas a escola onde você vai estudar, os pais escolhem. Quando ele terminou o Fundamental 1, ele estava com 14 anos e ele queria novamente escolher a escola. Falei: bom, ele vai fazer 15 anos, eu acho que ele já pode opinar sobre a escola dele. Certo. Então, eu fiz uma seleção dentro daquilo que eu considerava aceitável e apresentei para ele: olha, de acordo com o nosso perfil aqui em casa, a escola que nos atende no ensino médio são essas. Eu vou marcar horário, nós vamos fazer a entrevista, a visita, e entre essas opções eu dei uma escolha limitada para ele. Você pode escolher. E eu fui com ele em todas as escolas, deixei ele conversar, perguntar. E aí, então, nesse momento, eu dei a ele uma liberdade. Eu falei: entre essas opções, você pode escolher. Todavia, a liberdade estava limitada. Estava limitada, porque havia naquela época, escolas que eu não colocaria meu filho. Eu sou professora, eu tenho uma experiência e são propostas nas quais eu não acreditava. Como que eu vou colocar o meu filho em uma escola
na qual eu não acredito. Só por uma escolha dele. Só por uma escolha dele. Que é um ponto importante. A família tem que escolher uma escola que combina, que casa com os valores, com os princípios, com os objetivos daquela família. De repente, você coloca numa escola tão diferente daquilo que você deseja e você vai ficar em queda de braço com a escola o ano todo e vai passar isso para o seu filho, né? Então, e ele escolheu. Ele teve a liberdade de escolher e deu certo, foi ótimo. Então, essas escolhas, elas precisam ser aos poucos, né? O que meu filho tem condições de decidir? E o critério é mais simples. A escolha que ele vai fazer traz grandes prejuízos? Então, eu sempre pensava nisso. Ele tem uma foto que ele odeia o corte de cabelo dele, que ele ficou com o cabelo compridinho assim. Ele, por que você deixou? Eu falei, porque o corte de cabelo você podia escolher. Porque ficou feio, arrependeu, vai lá e corta. Sim. Então, havia coisas que eu podia deixar você escolher, então não ia gastar tempo e energia. E Perfeito. Outras coisas você não podia escolher. E ele também tem. E essa escolha é importante para o desenvolvimento dele, para ele também aprender a entender o que ele gosta, o que ele não gosta, o que faz bem para ele ou não, até o limite que não possa o fazer mal, né? A senhora falou aqui sobre jogos, por exemplo. A gente, há pouco tempo, se deparou com uma notícia trágica aí, aqui no Brasil, foi no interior do Rio de Janeiro, e eu recordo dela e trago aqui, porque inclusive é na minha cidade natal, de onde eu sou, num distrito da minha cidade, em que um jovem de 14 anos pegou a arma do pai, matou os pais e o irmão de 3 anos para fugir para o Mato Grosso com uma namorada, que ele tinha encontrado por meio de um jogo virtual. E que esse jogo ele havia começado a relacionar com essa menina aos 8 anos de idade, então foram 6 anos de convivência. Eu gostaria da opinião da senhora, do seu ponto de vista, da percepção da educação parental e da convivência dessa criança, porque é o que me pareceu, esse jovem, ele sofreu, obviamente, uma adultização ao ponto dele entender que ele não precisava dos pais para a sua sobrevivência. Então, ele já se sentia um adulto, tomou a decisão, inclusive, de tentar eliminar os pais da vida, que não só matou, mas como enterrou. Que era um obstáculo aos objetivos. Os objetivos dele, aparentemente, porque os pais não permitiram, naquele momento eles quiseram colocar um limite de não permitir ele encontrar com essa namorada, e a namorada estava pressionando ele aí, e inclusive ela acompanhou também tudo e se tornou coautora desse crime bárbaro, né? Qual que é a percepção aí, no caso da educação parental nesse caso? E algumas pessoas vão me achar radical. Mas uma criança de 8 anos se relacionar com um desconhecido na internet não é algo aceitável. Essa pessoa com quem ele estava se relacionando poderia ser um homem, poderia ser uma mulher, poderia ser um idoso, poderia ser um adulto, poderia ser um traficante, poderia ser um pedófilo, porque nas redes sociais eu posso ser quem eu quiser, né? Quantas pessoas se fazem passar por pessoas que elas não são? Então, como que eu, na condição de adulta, responsável por aquela criança, eu vou permitir que alguém com 8 anos de idade, qual o discernimento, qual a maturidade que uma criança com 8 anos de idade tem para perceber se quem está ali do outro lado é realmente aquela pessoa e que tipo de influência que ela vai receber. Então, nesse momento, os pais precisam monitorar. Uma coisa é, meu filho está jogando com os coleguinhas da escola, meu filho está jogando online com o primo, meu filho está jogando com o vizinho, né? Meu filho teve um tempo que eu falava, gente, por que vocês moram na mesma rua? Por que não joga? Junto, né? Junto. Aí você conhece a pessoa fisicamente, presencialmente, aí tudo bem, seu filho pode jogar com essa pessoa. Agora, com um desconhecido, com 8 anos de idade, na minha opinião, no meu ponto de vista, não pode. E o principal aí, o que as investigações nesse caso apontaram, era o tipo do jogo, inclusive. Era um jogo violento, um jogo que tratava exatamente dessas questões, de morte aos pais, inclusive, e parece que isso se tornou natural para essa criança, e ele colocou a realidade virtual na realidade prática. E em prática essa situação. Lembra do amadurecimento do cérebro? Ele está sendo exposto a algo que ele não tem maturidade, mesmo o desenvolvimento cerebral não está pronto para isso.
Então, isso de confundir o que é realidade, o que é ficção, o que acontece ali na tela, é uma linha um pouco tênue, dependendo da idade. E isso tem acontecido muito. Tem uma adolescente de 13 anos que a mãe relatou que ela tem um grupo no WhatsApp de jogadores online de todos os lugares do mundo. Ela não conhece essas pessoas, eles conversam no WhatsApp. E a menina postou foto da casa, mandou endereço, tirou foto dentro da casa, se expondo para um grupo que ela não faz ideia quem seja. E aí eu falei, a senhora tem ideia do quanto a sua filha está vulnerável nesse momento? Porque a senhora não conhece quem são essas pessoas. Se essas pessoas são quem elas dizem ser. Tanto que ela falou que teve um relato que as pessoas estavam duvidando que a menina fosse, né, uma menina de 13 anos, que o nome dela... Ela foi tão ingênua que ela tirou foto de um documento pessoal para provar que era ela mesma. Oh, meu Deus. E colocou no grupo. Entendi. Então, as pessoas tinham o endereço dela, foto da casa dela, sabiam onde ela estudava e tinha foto do documento dela. E foto dela, inclusive. E foto dela. Várias. Várias. Empréstimos, crimes e várias coisas podem ocorrer por meio desses dados todos e dificilmente depois você consegue comprovar que não foi você quem cometeu, porque os dados estão todos ali disponíveis, né? E ela conversava com uma pessoa do grupo do sexo masculino e ela se referia a ele por meu amor. Não se sabe se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, né? Então, eu falei, olha, a sua filha está em uma situação extremamente vulnerável, né? Nós não sabemos quem são essas pessoas e o que pode acontecer. Certo. E agora deixa eu fazer uma pergunta, inclusive, então, mais polêmica nesse ponto, mas o seu ponto de vista é importantíssimo para nós. Existe uma data, uma idade adequada para que uma criança tenha acesso às redes sociais, acesso a um celular ou um uso indiscriminado, livre do celular? Como que funciona isso hoje para a gente tentar reduzir, inclusive, esses riscos da adultização? Olha, uma data precisa não tem, mas o recomendado é que celular a partir dos 14 anos e redes sociais a partir dos 16. Aí os pais falam, mas no mundo de hoje, como isso é possível? Realmente é um grande desafio. Então, pegando a situação de uma mãe, o pai mora em uma cidade, a mãe mora em outra, a criança tem 11 anos de idade, ela falou assim, mas minha filha precisa do celular, porque ela comunica com o pai, porque às vezes eu viajo, fico 3 dias fora, e aí nós precisamos conversar. E aí ela estava se queixando que a filha teve uma queda no rendimento escolar e que um dia ela percebeu, ela foi conferir o celular e a filha tinha ficado acordada até depois da meia-noite, utilizando o celular. E no dia seguinte a filha estava com sono. Eu tenho 51 anos. Se eu for dormir após a meia-noite, no outro dia, eu estou sonolenta, eu estou lenta, eu estou cansada. E aí ela falando muito como se fosse assim, mas ela não tem responsabilidade, mas ela não tem maturidade. Eu falei, não, ela não tem. Ela tem 11 anos, ela não tem. Aí chegamos no ponto, né? Quem vai ter que controlar o uso dela, já que ela precisa do celular? Eu falei, é a senhora. Então, se ela precisa do celular, ela precisa quando? Quando a senhora não está em casa. Se a senhora entrou para o quarto e vai dormir, ela não precisa do celular no quarto dela. Ela não tem essa autorregulação. Inclusive, hoje tem até mecanismos para isso. Existem aplicativos que os pais instalam no celular das crianças, que pelo celular dele, ele controla o uso da internet, até o bloqueio do celular e tudo mais, né? Tempo de uso e tudo. Eu falei, se a senhora não consegue lidar, né, dei essa dica para ela, eu falei, então faça do jeito antigo, do jeito mais simples. Qual que é o horário de dormir na sua casa? A senhora 9, 10? A senhora pega o celular e coloca no seu quarto. Simples, né? Eu falei, porque com 11 anos, ela não tem autorregulação, ela não tem autocontrole. Mas a senhora me deu um dado dessa família que me deixou assustado. A criança tem 11 anos, os pais são separados. Não são separados. Não são separados. Me falaram que não. Não são separados, um mora na cidade, outro na outra, e a mãe ainda fica 3 dias fora. E essa criança fica com quem? Às vezes a mãe leva, às vezes deixa na casa de uma coleguinha. E aí ela fica hospedada
E aí a mãe da outra coleguinha que leva para a escola, que traz, que busca. E aí eu acompanho essa menina porque ela chora, ela é muito sensível, as emoções são muito intensas. E aí quando você vai olhar, por quê? Uma criança de 11 anos, não estou julgando nem condenando os pais. Eu sei que o pai e a mãe amam essa criança, eu conheço a família, acompanho a família, e são atenciosos e são gentis. Eu acho que fazem isso por falta de conhecimento mesmo, de entender a situação. Como que uma menina vai se sentir segura? Como que emocionalmente ela vai estar estável? O pai está longe a 8 horas de distância. Não tem avós, não tem tios. Não tem uma rede de apoio de parentes, né? Não tem. Familiar. É a casa da coleguinha. Mas é a casa da coleguinha. Não é a casa dela. Não é a casa dela. A rotina, as regras, a família ali não é a dela. E aí depois questiona por que ela está assim tão sensível? Por que ela fica chorando à toa, sem motivo? Não é sem motivo. É uma criança que quando ela encontra comigo, ela me pede abraço. Eu sou uma desconhecida, eu considero que eu sou uma desconhecida dela. Frágil emocionalmente. Frágil emocionalmente. E se eu estou frágil emocionalmente, nós temos adultos aí, né? Quantos casos de mulheres que se envolvem com criminosos, e você vai olhar o perfil dessa mulher, como que ela acreditou nisso? Como é que ela confiou? Carente. Aí uma adulta que está carente, ela fica vulnerável. Ela está mais propícia a ser enganada. E uma criança de 11 anos, não? Aí por isso que chama de amor um desconhecido num grupo de WhatsApp. Sim. Porque está carente, inclusive, de emoção. Professora, infelizmente, nosso tempo vem chegando ao fim. Passa muito rápido, é um assunto que eu gostaria de conversar muito tempo, que me interessa muito, inclusive, para a educação dos meus filhos. E a gente se preocupa, né? A gente observa, a gente tenta lá em casa educar da melhor maneira e ter esse olhar cuidadoso ao que os nossos filhos estão fazendo. E observamos muito o ambiente externo, e a gente vê muitas coisas acontecendo nesse sentido. E o que eu vejo hoje, assim, até meu ponto de vista aqui, que eu não costumo colocar, mas eu vejo muito hoje o furto dos pais em querer ser pais. E querer que os filhos se desenvolvam logo, tenham responsabilidade para que eles tenham um pouco mais da sua própria vida. E que essa vida ela não volta mais, você se tornou pai. Acabou. Então, a sua vida hoje, seu olhar é para os pais. E, diante disso, vem empurrando os filhos cada vez mais para o mundo, para as questões que lhe colocam em fragilidade, insegurança. E o que será dessas gerações, né, futuras? Mas, antes de encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse aqui um comentário ou alguma coisa mais que a senhora gostaria de ter pontuado aqui, que seria importante para ensinar os pais que nos assistem sobre a educação parental. E para quem quer acompanhar um pouco do trabalho que a senhora faz também, ao final deixa o seu contato, redes sociais, à vontade. Eu vou aproveitar a sua fala e vou trazer o autor Léo Fraime. Ele faz uma análise muito interessante, ele tem uma palestra que ele diz o seguinte: como que o mundo está investido? Nós estamos adultizando as crianças e os pais estão infantilizados. Então, os pais querem aproveitar a vida, só que eles esqueceram que eles fizeram uma escolha, e uma escolha muito séria, muito importante: ser pai, ser mãe. Então, eles querem viver a vida, eles não querem abrir mão, eles não querem fazer sacrifício. Lógico que nós não estamos generalizando. Até a fragilidade dos pais de querer ser amiguinho, de querer agradar o tempo todo, né? De buscar essa aprovação dos filhos. Então, de um lado, essa infantilização, essa imaturidade do adulto. Do outro lado, essa adultização da criança, que deveria ser protegida e ter o olhar do adulto ali para protegê-la. Então, nesse instante, eu acho muito interessante que os pais busquem autores assim, que tenham uma bagagem de conhecimento, né, que possa ali orientar, direcionar. E é muito importante que a gente fique no nosso papel. Eu sou adulta, né? O pai tem que pensar isso. Eu sou adulta, eu tomei a decisão de ser mãe, eu tomei a decisão de ser pai. A minha vida mudou, ponto. Então, eu tenho responsabilidades com a vida de outra pessoa. Eu tenho que entender o quanto isso é sério. Tem outro ser humano que depende de mim, que o meu erro
pode estragar a vida de uma pessoa de forma definitiva. Há erros que eu consigo corrigir e há erros que eu não terei oportunidade de corrigir. Então, é difícil, é trabalhoso? É. Mas é tão maravilhoso quando você chega numa fase da sua vida e você olha para o seu filho adulto e fala assim, nossa, deu certo, eu cumpri o meu papel, né? Deus me entregou esses 2 aqui, esses 3, esse 1, e o meu papel foi cumprido, né? Eu estou entregando para o mundo um adulto saudável, um adulto que dá conta da vida dele, é o meu legado. Isso tem uma beleza, tem algo de muito bonito, de muito especial. E, às vezes, nós estamos muito perdidos com as futilidades da vida, né? Esquecendo o que realmente importa. Eu penso que de tudo, né? Nós falamos um pouco do meu currículo aí, e eu falei de tudo isso que eu fiz, eu gosto muito de estudar, sem dúvida nenhuma. O meu trabalho principal foi a educação dos meus filhos. Bom, e eu gostei só até de abrir um parênteses da sua fala aqui, só o ponto de que, quando a senhora disse que quando eu decidi ser pai, e aí tem, de repente, aqueles que falam assim, mas eu me tornei pai e eu não tinha escolhido ser. Mas a partir do momento que você decide por ter qualquer ato, você assume essa responsabilidade. E veio uma vida que precisa de um cuidado e é você que é o responsável pelo cuidado dela, né? E acho que a senhora não deixou o seu contato, as suas redes. O meu Instagram é Rosânia I, tá? É a inicial do meu sobrenome. Rosânia I. Vamos deixar escrito aqui para quem está nos assistindo. Professora Rosânia, muitíssimo obrigado. Foi um bate-papo muito gostoso e, obviamente, a gente tendo mais assuntos para falar sobre educação de filhos, sobre educação no geral, a senhora é a nossa convidada, viu? Muito obrigada pela oportunidade, adoro o assunto, adoro ser convidada, fica à vontade. Obrigado, tá? Pessoal, e a vocês, muito obrigado pela audiência de sempre. Compartilhe esse vídeo aqui com quem você entenda que precisa conhecer um pouco sobre educação parental. A adultização é um tema muito sério e que precisa ser discutido cada vez mais. Curta o nosso vídeo, siga as nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal. A nossa rede social no Instagram é @PontoDeVista_PDV e a nossa parceira produtora aqui, @TC Multimídia. Um abraço, meu produtor Lucimar Faria, que está aqui atrás, sempre tá nos produzindo com a maior qualidade. A educação é o ponto em que decidimos se devemos assumir a responsabilidade pelo mundo. Hannah Arendt. Uma boa noite e até mais.